Salve, salve galerinha do Let's Data. Hoje a gente vai ver estrutura de repetição. Você que não sabe programar e não sabe como faz estrutura de repetição em Python, você não pode perder esse vídeo aqui. Então já deixa a mão no like, se inscreve no canal, clica no sininho porque a gente sobe vídeos toda semana importantes para você sobre carreira de Data Science, Python, R. E vamos começar logo depois da vinheta. E aí galera, vamos começar a nossa aula? Então hoje a gente vai falar de estrutura de repetição, né? A gente tem falado aí de vários vídeos de Python em 30 minutos, a gente fala sempre de alguma coisa bem básica para você que nem sabe programar, para poder aprender a programar e aprender a programar em Python. Então vamos ver o que a gente vai ver nesse vídeo? Então em 30 minutinhos, pessoal, o que a gente vai ver? A gente vai entender o que é uma estrutura de repetição, né? Então se você não sabe o que é uma estrutura de repetição, você nunca programou, você não sabe como é que é uma estrutura de repetição em Python, esse é o vídeo certo para você. Aprender como é uma iteração, o que é uma iteração e como iterar em elementos de um tipo de composto em Python. Então uma coisa bem interessante que a gente vai ver que a gente sabe que Python tem vários tipos compostos. Se você não conhece tipo de compostos, tem um link na descrição de um vídeo nosso que mostra. Então eu tenho listas, tenho tuplas, tenho conjuntos, tenho dicionários. A gente vai aprender como fazer uma iteração dos elementos desses tipos compostos em Python. Então a gente saber também o que é uma iteração, né? Então muita gente confunde com interação, mas é a iteração. Se você nunca ouviu falar nesse termo, você vai aprender com a gente aqui o que é uma iteração, bem simplesinho, vocês vão aprender bem rapidinho. E a gente vai finalmente aprender implementar uma estrutura de repetição for em Python. A gente sabe que em Python a gente tem dois tipos de estrutura de repetição. A gente tem o for e a gente tem o while. Nesse vídeo a gente vai ver o for. Então beleza, pessoal, o que é uma estrutura de repetição, né? Muitos problemas eles exigem repetições para a gente poder executar coisas repetidas vezes, seja ela com um número finito de vezes, seja ela com um número não determinado de vezes. Né? Então aqui a gente vai ver o quê? Vamos alguns exemplos. Escrever o gol da Alemanha contra o Brasil 7 vezes. Né? Você escrever lá, escreva gol da Alemanha, escreva gol da Alemanha, escreva gol da Alemanha. Ao invés de fazer isso escrevendo 7 vezes, você pode colocar uma estrutura de repetição para escrever isso 7 vezes mais rápido para você, infelizmente. Né? Percorrer a lista de alunos para poder calcular a menção a partir de cada nota. Imagina que eu tenho lá um dicionário onde eu tenho as chaves, a matrícula do aluno e tenho como valor a nota do aluno. Eu quero calcular as menções. Eu quero fazer uma iteração nesses elementos para poder calcular a menção. Consigo fazer isso também com estrutura de repetição. Imprimir números randômicos até que o número 11 apareça na lista. Esse é um tipo, né, como eu falei para vocês, a gente vai ver que tem dois tipos de estrutura de repetição, e um deles é quando a gente não tem um número determinado de vezes que aquele comando vai executar. A gente não tem um conjunto, um número determinado de repetições. Então esse é um outro tipo que a gente não vai ver nessa aula, mas é interessante a gente descobrir que ele existe. Por exemplo, esse caso aqui, que eu vou imprimir números randômicos até que o número 11 apareça. Enquanto o número 11 não aparece, ele vai continuar executando aquelas repetições com números pré-definidos de vezes, a executar uma série de comandos, e a gente tem repetições sem número pré-definido, com código que se repete até que a condição aconteça. O primeiro tipo que a gente vai ver nessa aula que é a estrutura de repetição for. Já adiantei para vocês que a gente tem um outro tipo que é o while, né? Para quem estiver aí curioso, o segundo tipo é o while. Então beleza, pessoal, na estrutura de repetição for, a gente consegue dois tipos de repetição. A gente consegue repetir um comando x vezes, então vou falar para ele, eu quero repetir esse comando aqui 7 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. E repetir um comando para cada item de uma lista de elementos ou de um objeto iterável de elementos. Então eu posso ter lá uma lista, por exemplo, com 1000 alunos, e eu posso fazer um conjunto de comandos se repetirem para cada item daquela lista, por exemplo. Né? Do mesmo jeito que eu posso fazer para uma lista, posso fazer para um conjunto, para um dicionário, uma tupla, como eu até adiantei aqui já para vocês. E o que é uma iteração, pessoal? A gente viu lá no início, né, que a gente aprendeu o que é uma iteração. Cuidado que não é interação, né? Não tem um N ali, então é uma iteração. Você que nunca ouviu, a gente já ouviu falar, por exemplo, em processo iterativo. O que é um processo iterativo? É um processo que você vai construindo passo a passo. Então, uma iteração nada mais é do que isso. É um passo dentro daquela estrutura de repetição. Eu sei que dentro de um for, né, como a gente vai ver aqui, a gente pode ter mais de um comando lá dentro e esses comandos todos vão executar repetidas vezes a cada passo. Então, cada iteração pode ter mais de um comando, pode ter vários comandos executando, né, aquele conjunto de comandos que eu tenho dentro do bloco que vai ser executado, todos vão ser executados a cada passo do meu processo iterativo da minha estrutura de repetição. Então vocês já sabem um novo nome, né, que é a iteração. Muita gente que não é da área de computação, às vezes escuta esse nome só depois quando vai aprender a programar mesmo. E então vocês já sabem o que é uma iteração.
Que nem a gente disse para vocês lá em cima que vocês iam aprender, né? Então vamos lá. O primeiro tipo de execução do for é um comando sendo executado um número repetido de vezes. Então a gente vai fazer o quê? A gente quer repetir um número, uma execução, um número definido de vezes, repetido de vezes. Eu quero repetir esse conjunto de comandos aqui 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 1000 vezes. Então essa é a primeira forma da gente fazer uma execução de um comando for. Né? Um péssimo exemplo para isso, né, é o nosso joguinho famigerado Brasil e Alemanha, né? Cara, ter sido isso no Mineirão, aqui no Brasil, foi muito triste, né? Doeu no coração. Onde é que vocês estavam aí? Vocês lembram onde é que vocês estavam vendo o jogo? Eu estava em casa, bem triste, vendo aquele monte de jogo, aquele monte de gol da Alemanha acontecer, né? A gente teve 7 gols da Alemanha para umzinho só do Brasil. E foi até um golaço, né, do Oscar, nem lembrava mais dele. Não sei nem onde é que tá o Oscar mais. Oscar, se você estiver vendo aí, programando em Python, deixa aí o seu comentário na descrição. Quem souber onde é que está o Oscar também, já deixa aí na descrição. Então, pessoal, o que a gente teve? A gente teve lá um jogo que a gente teve 7 gols. E os gols do Brasil, né? Como é que eu faria? Eu poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vou escrever o gol da Alemanha 7 vezes. Então tem gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. E depois escrevo gol do Brasil. Igual a esse tipo de problema, né? Estou trazendo um problema aqui mais lúdico para a gente poder entender direitinho, mas você pode querer repetir algumas coisas, né, no seu programa, e aí com uma estrutura de repetição, você vai com um comando só, ou né, um comando de repetição só, você consegue já fazer isso tudo de uma vez para você. Então aqui nós temos mais um gol da Alemanha, né? Então lembrando o nosso famigerado gol, o jogo, como é que a gente faria para poder escrever o número de gols da Alemanha 7 vezes sem precisar repetir 7 vezes? A gente vai fazer o quê? Repetir 7 vezes esse comando aqui. Então a gente tem que a cada passo, a cada iteração, ele vai escrever gol da Alemanha. Nesse caso aqui, ele vai repetir isso 7 vezes, né? Então ele vai repetir gol da Alemanha, 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 gol da Alemanha. Tudo isso só nesses 2 comandinhos aqui, ó. Então vocês percebam que é uma forma muito mais inteligente de trabalhar, né? Isso porque aqui só tem um comando, né? Que é escreva gol da Alemanha. Dentro desse repita aqui, que é o meu for, eu posso ter quantos comandos eu quiser lá dentro e eles vão ser repetidos aquele número X de vezes. Então essa é a primeira forma de você implementar um for, que é você dizer quantas vezes ele quer que você repita aquele comando. Okay? Então aqui no finalzinho eu vou escrever o gol do Brasil. Achei que era replay, mas era outro gol da Alemanha. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Outra forma interessante, né? Isso que a gente viu, que eu tenho um número X de vezes que eu quero executar aquele comando. Então, essa é uma forma de fazer o for. Uma outra forma é eu iterar sobre elementos de uma lista, por exemplo. Né? Eu estou falando lista aqui, mas pode ser tupla, pode ser conjunto, pode ser dicionário. Mas vamos ficar na lista para a gente poder ver nosso exemplo. Então, elementos em cada item daquela lista. Então, ao invés de eu ficar escrevendo esse procedimento N vezes no número de elementos da lista, é muito melhor eu escrever um for que vai iterar em cima dos elementos da minha lista e executar os comandos que eu quero, né? Então imagine, por exemplo, que a gente tem um dicionário, a gente tem a matrícula do aluno, a sua nota, e a gente quer calcular a menção do aluno. A gente pode iterar sobre os elementos do dicionário, cada aluno, e calcular a menção com base na nota. Então a gente pode pegar o dicionário e iterar sobre ele, sobre os itens, né? Para quem não conhece o dicionário em Python, a gente tem aí no link na descrição, a gente tem um videozinho falando de tipos básicos e tipos estruturados de dados, né? Tipos compostos de dados, e o dicionário é um deles. O dicionário é aquele, né? Então eu posso iterar em cima dos itens desse dicionário para poder executar os mesmos comandos a cada item desse dicionário. A iteração, portanto, pode percorrer uma lista elemento a elemento. A gente já viu o que é iteração aqui pra gente, né? Agora imagine que eu tenho uma lista de alunos e queremos escrever o nome dele em cada lista, né? Eu falei do dicionário, vamos testar agora com uma lista. Temos uma solução mais ou menos assim. A gente viu lá que no for, quando eu quero repetidas vezes, eu fiz o quê? Repita 7 vezes tal comando. Aqui eu vou fazer o quê? A cada elemento A na lista alunos, faça a lista de comandos. Então aqui é um pouquinho diferente, né? Só que a gente vai ver que em Python é bem parecido os dois jeitos. Tanto o jeito que eu falo para o código executar um número X de vezes, quanto para poder iterar nos elementos de uma lista também. Mas aqui eu tenho que a cada elemento A pertencente a alunos, eu vou escrever o A. Né? Então aqui é só um comandinho só, poderia ter mais também, mas é só para a gente poder entender qual é o outro tipo de estrutura de repetição que a gente tem, que é o quê? É aquela estrutura de repetição que vai iterar sobre os elementos daquela lista.
Em Python, né, finalmente, né, então o que a gente já aprendeu já, pessoal? O que é uma estrutura de repetição, né, uma estrutura de código que repete o código várias vezes. A gente aprendeu o que é uma iteração, que é um passo evolutivo, né, um passo de execução de cada etapa da minha estrutura de repetição. E eu tenho também, agora, como é que a gente vai ver isso em Python. Então, em Python a gente vai implementar, né, esse tipo de estrutura de repetição com o nosso querido for. Então, esse cara... Opa! Foi para frente. Olha, esse querido for aqui. Ó. Então, como é que funciona o for em Python? Eu tenho o for, eu tenho a minha repetição, que pode ser uma daquelas duas que eu falei para vocês, pode ser um número x de vezes, ou pode ser um número, ou pode ser percorrendo uma lista de elementos na estrutura de repetição. E aqui os comandos a serem repetidos. Lembra que eu falei para vocês que os comandos podem ser repetidos, né? Eu não preciso ter só um comando, eu posso ter vários comandos que vão ser repetidos a cada iteração. Então assim que funciona o for no Python. Eu tenho essa estrutura. Eu tenho o for, mais uma vez, vamos lá de novo. Tenho a minha estruturazinha aqui de repetição e os comandos que vão ser repetidos. Mais especificamente, para poder imprimir os gols da Alemanha, como é que a gente faria? A gente quer imprimir o gol 7 vezes. Como é que a gente vai fazer? For i in range 7, print gol da Alemanha. Então aqui eu estou dizendo que eu quero iterar sobre esse range, a cada elemento desse range, só que o range vai me criar 7 elementos. Então vocês percebam que os dois casos que a gente vai ver, na verdade eles são iguaizinhos, só que no caso do Python, quando eu quero repetir x vezes, eu utilizo o objeto range, que a gente vai explicar direitinho aqui. Então eu tenho aqui o for, vamos olhar de novo aqui a estrutura, ó, eu tenho o for, a repetição e os comandos a serem repetidos. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho o for, tenho a repetição e tenho os comandos a serem repetidos, né? A gente vai ver lá na frente, mas a gente já falou em outros vídeos que a gente tem que tomar cuidado com esse recuo aqui, que esse recuo aqui é o que vai dizer quais são os comandos que estão dessa indentação, porque ela vai dizer o que está dentro do escopo, o que não está dentro do escopo do meu for. Então aqui vocês viram que é facinho, né? Imprimir 7 vezes aqui o gol da Alemanha e imprimir uma vezinha aqui o gol do Brasil. Então, para repetir um número exato de vezes, a gente vai utilizar uma famosa função, que é essa que a gente viu, que é a função range, né? E ela nos retorna uma sequência do tipo range que possui do primeiro elemento até o penúltimo número. O professor não entende nada. Vamos ver aqui, ó. Range 7 vai me retornar um objeto do tipo range de 0 a 7. Se eu colocar esse cara dentro de uma lista para poder ver aqueles elementos, olha como é que são os elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele começou do 0, mas ele não vai até o 7, né? Senão eu teria 8 elementos. Eu teria, né, aquele, como ele vai do 0 ao 6, eu tenho 7 elementos assim que a gente faz para poder repetir um número x de vezes, né? Obviamente vocês já entenderam tudo, eu posso ir embora, né? Já entenderam tudo direitinho. Vamos devagar então, pessoal. Então vamos devagar, né, Padrão? O resultado da função range é um objeto da classe range, né? Mesmo na aula que a gente viu de tipos estruturados, a gente não fala do range justamente para poder guardar para essa aula que ela é importante porque a gente usa o range pra caramba na hora de fazer a estrutura de repetição, na hora de fazer um for, quando a gente quer repetir um número exato de vezes. Então a função range, né? Então estou chamando ela entre parênteses, ela retorna um objeto da classe range. Assim como a tupla e a lista, um objeto tipo range é uma sequência de elementos, né? Ela tem uma ordem certa, né? Eu posso ter os elementos aí na ordem correta, né? Então na lista eu tenho os elementos na ordem correta, ou seja, eu tenho a ordem dos elementos, né? Diferente do conjunto, por exemplo. No conjunto eu não tenho ordem dos elementos. Eu vou colocando os elementos lá dentro, eles não têm ordem definida lá dentro. No caso da lista, da tupla e do range, a gente tem uma ordem definida. Então, todos os três são do tipo sequence, né? A gente não vai falar muito disso, mas é bom vocês saberem que em Python a gente tem o tipo sequence e a gente tem esses três objetos, essas três classes do tipo sequence, que é a tupla, é a lista e o range. Então, olha aqui, se a gente olhar aqui de novo, o range, né, mais uma vez, chamando a função range, ele vai fazer o quê? Ele vai, não inclui, né, é exclusivo. O primeiro número, ele inclui. Então a gente viu a lista direitinho. A função range, ela possui dois parâmetros, né? Um número inicial e um número final para a criação da sequência. Ah, professor, você está me enganando, né? Volta aqui. Você passou só um, ó, para mim. Volta lá também aqui no for. Vamos voltar no for? Ó, você passou só um. Quando a gente passa só um elemento, ele já sabe, ele pressupõe que o primeiro elemento é o 0. Então fica bom, fica mais fácil. Quando eu quiser, por exemplo, iterar 10 vezes, é só eu fazer um for i in range 10 e fazer os meus comandos lá dentro. O i é o nome da variável que vai ter o valor de cada iteração do range. Vamos voltar aqui de novo. Então aqui, ó, for
i in range, a cada iteração, esse i vai ter um valor diferente, né? Na primeira iteração, o número vai ser 0. Na segunda iteração, o número vai ser 1. Na terceira iteração, vai ser 2. Na quarta iteração, vai ser 3. E assim por diante, ele vai percorrendo a minha sequência de números do 0 até o número que eu passei para ele. Então, beleza. Quando a gente passa só um parâmetro, então, né, ele recebe 2 parâmetros. Ele pode receber 3, que é o step também, que eu vou mostrar para vocês. Calma. Né? Então, aqui a gente está vendo só o for por enquanto, que é o quê? Eu passo um range, eu chamo a função range e recebo de volta um objeto do tipo range que tem uma sequência de números e a gente itera em cima daqueles números. Então, essa é a primeira forma que a gente tem em Python, que é eu quero executar, né, eu quero ter uma estrutura de repetição que execute aquela etapa, um número definido de vezes. Né? Isso é importante para a gente. Então, por exemplo, eu tenho um range de 1 a 3, ele pega o primeiro número até o penúltimo. Então, 1, 2, ele não pega o 3. Então, aqui eu tenho o range 1, 3, ele pega 1, 2. Se eu tiver um range passando só o 3, professor, você falou que tem 2 parâmetros. É verdade, quando a gente passa um só, ele pré-determina que o primeiro valor é o 0. Então, aqui ele não inclui o 3. Então, vai ser 0, 1 e 2. Né? Então, aqui, se eu quisesse iterar com 3 vezes, é só passar um range de 3. E tem um terceiro também, que é o passo, que é o step. Né? E também vou mostrar para vocês que no range eu posso ir de frente para trás também. Né? De trás para frente, ou de frente para trás é o certo. Né? Eu posso ir de trás para frente também. Eu posso falar assim, eu quero que comece no 5, vá até o 1, né? Lembra que não incluo o final, e tem um step aqui de menos 1. Então aqui eu estou fazendo o quê? Um 5, 4, 3, 2, 1. É uma forma também que eu consigo fazer. Então esse é o range. Legal, pessoal. Então a gente viu agora o quê? A gente viu como é que Python, como é que a gente faz para poder executar um número certo de vezes numa estrutura de decisão. Mas agora eu quero executar os elementos de uma lista. Vocês vão ver que é muito parecido com o que a gente já fez. No caso aqui, na estrutura de repetição, onde a gente executava um conjunto exato de números, mesmo assim a gente estava iterando sobre elementos de uma lista, não estava? Na verdade não era uma lista, era um range, né? Então vai ser a mesma coisa aqui. Só que aqui eu não preciso ter número só. Eu posso ter um elemento, os elementos de qualquer tipo de uma lista, por exemplo. Né? Então, é mais fácil ainda fazer esse segundo tipo. Né? A gente viu já o número exato de vezes, eu quero repetir aquele comando 10 vezes, agora eu quero iterar sobre os elementos de uma lista, ou de uma tupla, ou de um conjunto, ou de um dicionário. Então aqui eu tenho essa estrutura aqui, ó, for elemento in lista, comandos a serem repetidos. Então aqui, por exemplo, eu tenho for a in alunos, eu vou imprimir o alunos, print a, por exemplo, né? Então vocês viram que é bem facinho, é bem parecido com o que a gente já fez aí na parte de execução de números repetidos de vezes. Aqui é bem parecido quando a gente pega um elemento e itera em cima dos elementos. Então, se a gente quiser mostrar, por exemplo, o nome de todos os alunos dentro de uma lista de alunos. Aqui eu tenho a lista de alunos, né? Para quem não sabe o que é lista, o que é tupla, o que é conjunto, o que é dicionário, mais uma vez a gente tem aí um vídeo mostrando para vocês os tipos estruturados, os tipos compostos de dados em Python. Então aqui a gente tem alunos, Ana, José, João e Maria. E aqui eu tenho o quê? For aluno em alunos, eu quero fazer uma estrutura de repetição que vai iterar os itens daquela lista. Então aqui na hora que eu fizer esse comando, ele vai imprimir cada aluno. Então vocês percebam que é bem facinho, né? Parece muito com o for e in range. Do mesmo jeito eu tenho aqui o for aluno in alunos. Da mesma forma eu poderia fazer com um conjunto. Então aqui eu tenho um set de alunos. Opa, apesar que aqui eu criei uma lista, hein, pessoal? Está errado. Tinha que ter a chavinha aí para poder criar o conjunto. Aqui, na hora que a gente for fazer a execução, eu mostro para vocês o conjunto, né? Mas imagino que isso é um conjunto mesmo, mas na verdade vai ser uma lista de novo, não tem problema. Então aqui, mesmo se fosse um conjunto ou uma lista ou uma tupla, eu vou conseguir iterar do mesmo jeito. Uma coisa que a gente falou já, pessoal, e que é muito importante é o quê? O poder da indentação no Java, da indentação. Que é o quê? Quando eu faço em Python, o Guido, né, que é um cara muito esperto que criou o Python, né, que é o nosso grande mestre e holandês que criou a linguagem, eu acho que ele não gostava muito de código feio. E ele fazia o quê? Ele
disse que se você não indentar, você não vai dizer qual é o escopo daquele comando, né? De onde é que ele está sendo executado. Então, para poder dizer, por exemplo, que um pedaço de código está dentro de um if, eu tenho que fazer uma indentação. A mesma coisa na estrutura de repetição. A gente já viu isso em outros vídeos, né? Para quem não viu ainda, tem um vídeo aí de estrutura de decisão, se você ainda não conhece estrutura de decisão em Python. Então vamos lá, aqui eu botei até um memezinho aqui, Python é mole, Python não tem ponteiro, não tem main, não tem chave, né? E aí toma um erro de espaço extra na cara, né? Porque você sabe que você tem que fazer a indentação para poder fazer funcionar isso em Python, tá, né? Uma espécie de parágrafo. Esse recuo é obrigatório no Python, né? Porque ele vai definir quais são os códigos que vão ser executados dentro de cada bloco, né? Os comandos que vão ser executados dentro do for, eu vou ter esse recuo para a direita. Se você conhece outras linguagens, sabe que a maioria não tem essa característica, né? Torna uma coisa bem diferente mesmo, e eu acho bem interessante. Eu gosto disso em Python. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui, que era para ser meu conjunto, né? Acabei criando uma lista também. Eu tenho 7 de alunos e tenho o print. Só que vocês percebam que aqui eu não tenho um recuo, e aqui eu tenho um recuo. Estou dizendo que esse print faz parte desse for, ele está dentro desse for. Então é muito importante que tenha esse recuo para poder dizer quais são os comandos que eu tenho lá dentro, quais são os comandos que estão sendo executados dentro do for. Então essa indentação ela é muito importante. Então agora, pessoal, vamos brincar um pouquinho no interpretador de verdade, né? A gente já viu como é que funciona o for, a gente já viu o que. Lá no início a gente falou que vocês iam aprender o que. O que é uma iteração, né? Saber o que é uma estrutura de repetição, e a gente vai aprender também a implementar. Então uma coisa que eu falo sempre para vocês é: se você não tiver o Python aí, não tem problema, é só clicar nesse linkzinho aí. Inclusive esses slides estão aqui na descrição, é só você clicar lá que você baixa eles para você, e você vai ter o link na descrição e nos slides também para você fazer um interpretador, você acessar um interpretador online. Se você tiver aí com preguiça de estiver implementando, né, em Python e instalando o Python. Se você quer aprender a instalar o Python, tem um vídeo que o Felipe fez, está na descrição aí também. Ele explica tudo bonitinho, o que é Anaconda, o que é Conda, como você faz para poder montar o seu ambiente, o que é pip, né? Então, tem um vídeo todo bonitinho aí para você. Mas se você não tiver com preguiça agora, né, não pode ter preguiça se for cientista de dados. Mas dessas vezes eu vou deixar, clica aí no link para poder entrar lá no interpretador online para a gente poder brincar. Então agora a gente vai lá para o interpretador online para a gente brincar, né? E uma coisa que eu sempre falo, pessoal, é faça o seu próprio código. Não adianta ficar fazendo vídeo, né, um monte de vídeo, ficar colecionando vídeo, ficar colecionando curso sem botar a mão na massa. Não adianta, né? Se vocês chegarem aqui no final, não tiverem feito nada no Python de vocês, ou não ter entrado no site e tendo feito as estruturas de repetição, vocês vão ter perdido o tempo, né? Porque vocês vão esquecer rapidinho. Então tem que botar a mão na massa, e para ser um cientista de dados, você tem que botar a mão na massa o quanto antes, né? Então vamos lá para o nosso sitezinho, vocês vão me acompanhar, vamos lá para o site. Quando vocês entrarem aí, ele vai estar desse jeitinho aí. Eu gosto de mudar esse cara aqui, ó, para poder colocar na horizontal. Se vocês quiserem, pode fazer igual também, não tem problema. Então aqui eu clico na horizontal, deixa eu só ver se está aparecendo bem bonitinho para vocês. Está aparecendo direitinho, né? Eu vou tirar esse cara aqui. Você já sabe fazer um comentário no Python. Se você não sabe, tem um vídeo aí mostrando também a parte básica, né? Que eu tenho um print hello world. Aqui nesse site, se você colocar um F8, ele já executa para você e aparece lá do outro lado direito, né? Se você tiver colocado aqui na horizontal, né? Se não tiver na horizontal, tiver colocado na vertical, vai aparecer aqui embaixo para vocês. Então é uma forma rápida de você nem ter o Python instalado e fazer os códigos. Então não tem desculpa, entra lá que eu estou esperando você, você entra e a gente vai fazer aqui bonitinho. Então vamos lá, vamos fazer aqui o tal do gol da Alemanha. Então vamos embora. For i in range 7, né? Bem que podia ser menos, mas foram 7. Lembra do recuo? Ó, o Python já fez o recuo aqui para mim. Ó, como é que está o recuo aqui já. Então eu vou dar o que? Print. O que eu vou escrever? Gol da Alemanha. Muito triste esse dia. Então beleza. Aqui eu tenho o gol da Alemanha. Se eu colocar print gol do Brasil aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vamos ver? Gol do Brasil. Eu vou estar mudando a história aqui, né? Se eu mudar a história, o que vai acontecer? O Brasil vai ter feito aqui 7 gols também, né? Mas não foi assim que funcionou, não, foi? A gente tomou de 7-1. Então, por que eu mostrei isso para vocês? Para mostrar para vocês que esse recuo aqui é muito importante, ó. Eu tenho recuo, eu tenho recuo. Eu estou dizendo que esses dois códigos, eles estão dentro do escopo do meu for. E não é isso que eu quero, né? Então, eu tenho esse for aqui, ó.
Deixa eu voltar aqui. Eu tenho esse for aqui. Eu não quero que o gol do Brasil esteja aí dentro, infelizmente. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar esse cara do bloco do for. Eu já tirei o bloco do for? Não, porque eu não tirei o recuo, né? Eu só dei um enter aqui, ó. Se eu colocar um F8 aqui de novo, ele vai rodar, vai ter 7 gols do Brasil aí também. Não é isso que eu quero. Então eu vou tirar o recuo. Quando eu tiro o recuo, eu estou falando o que para o Python? Não, esse cara não está dentro desse for mais. Ele está do lado de fora, no mesmo nível do for aqui do lado de fora, né? Então se eu der um F8 aqui agora, vai funcionar direitinho, que vai ter lá meus 7 gols da Alemanha, infelizmente, né? E vou ter o gol do Brasil no final. Agora vamos fazer aqui uma listinha de alunos, que nem a gente fez lá. Vou colocar aqui uma listinha com a Ana, com a Joana, com o José e com o João. Então esse aqui, como é que eu vou fazer então? Esse aqui é uma outra forma. Lá na primeira a gente executou um número repetido de vezes. Aqui a gente vai iterar sobre uma lista, né? Nesse caso aqui é uma lista. Mas vamos fazer... deixa eu fazer aqui primeiro na lista. For aluno in alunos. Eu vou imprimir o meu aluno. Aluno. Vamos ver se funciona. F8. Imprimiu aí Ana, José... Ana, Joana, José e João. Então vocês vejam que é bem facinho, né? Lá eu menti para vocês, queria criar um conjunto e acabei não criando. Vamos criar aqui então. Então eu tenho um set de alunos, né? Para poder trocar aqui um set é só eu colocar esse... Opa, perdão. Só colocar esse cara aqui como uma chave e botar aqui uma chave também. Se você não sabe ainda, tem um vídeo aí que a gente mostra bonitinho. Então agora eu tenho aqui um set de alunos e a gente vai ver que vai funcionar também do mesmo jeito, né? Só que olha uma coisa legal, até pra gente poder ver qual é a diferença aqui de conjuntos e de listas. Vocês perceberam que agora a ordem tá uma bagunça? Ele botou Joana, João, José, Ana. Tá uma ordem bagunçada aí, porque um conjunto não guarda a ordem, né? A gente não é uma sequência, né? O set, o conjunto, não é uma sequência. Quais são uma sequência? A tupla, a lista e o range, né? Que a gente acabou de ver o range também. E se a gente fizer a mesma coisa aqui com a tupla, a gente sabe que vai funcionar direitinho também. Então vamos ver aqui, né? Quem não sabe o que é uma tupla, é a mesma coisa que uma lista, só que eu não posso alterar a minha tupla, né? Então deixa eu mudar aqui o nome direitinho. Aqui eu tenho a minha tupla de alunos e aqui eu vou iterar sobre a minha tupla de alunos. Tupla. E eu vou até aproveitar, pessoal, para poder mostrar, isso aí a gente já tem até uma dica rápida, né? Nem falei que vocês iam aprender isso, mas é uma coisa interessante. E se você quisesse as duas coisas, né? Eu quero tanto que eu itere sobre o item da lista, mas eu queria também o índice, para poder saber qual é a posição do aluno na minha lista, né? Então aqui eu posso fazer o quê? Eu tenho um cara que se chama enumerate, olha que legal, é só colocar esse cara aqui dentro. Eu tenho uma dica lá que a gente tem aí numa lista de dicas rápidas e está lá no Instagram também, se você tiver vontade de ver. Então aqui eu tenho i e tenho aluno também. Ó. Então se eu colocar aqui i aluno, vamos ver se funciona. Funciona. Então eu tenho na posição 0 a Ana, na posição 1 a Joana, na posição 2 o José e na posição 3 o João. Esse cara aqui, ele está criando um outro objeto aqui que vai me retornar duas coisas. Ele vai me retornar tanto o índice quanto me retornar o valor, né? Então isso aqui foi só um bônus para a gente poder ver direitinho. Então aqui a gente viu direitinho como é que funciona, né? Como é que funciona a nossa iteração em cima de elementos, que é uma coisa bem importante que a gente conhece, né? Vamos fazer aqui um dicionário também? Vamos embora. Vamos fazer aqui um dicionário. Vou botar aqui um dict de alunos, que eu tenho o meu par, né, de chave valores. Agora eu preciso de ter o par de chave valores. Vamos colocar aqui direitinho. Vou botar só 2 para a gente poder ver como é que funciona. Então aqui eu tenho, imagino que eu tenho o João, que tirou 5. E a Ana, que eu vou até botar um número aqui, né, para poder ficar mais bonitinho para a gente, para não ser string. Então aqui eu vou botar que a Ana tirou 9. Olha que top. Então aqui se eu fizer o quê? Então agora o que acontece? O dict, ele é um dicionário, né, que ele guarda a parte de chave e valor. Então eu posso pegar só as chaves, posso pegar só os valores e posso pegar todos os itens também. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, for chave in dict alunos
Vou imprimir a chave, vamos ver o que funciona. Dá um F8 aqui. Ele pegou as chaves João e Ana e imprimiu para mim, né? Então vocês perceberam aqui que quando eu pego o dicionário direto, ele pega as chaves. Se eu quiser os valores, eu tenho que botar aqui um ponto values e ele vai retornar para mim os valores. Então tem as duas notas, que é o 5 e o 9. E se eu quiser os dois, é só colocar aqui items, que ele vai retornar aqui a chave e o valor, né? Aqui eu posso botar um nome mais bonitinho. Vamos botar aqui aluno nota. E aqui eu posso colocar uma f-string, tem um videozinho aí de f-string também, se você quiser ver na nossa lista de dicas rápidas. Então eu tenho um f-string, que aqui eu vou formatar o cara, vou falar o ou a, né? Aluno ou a tal. Opa, qual é o aluno? Vou passar aqui a variável aluno. Tirou nota o número na prova. Vamos ver aqui se funciona na prova. Então, olha que legal. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando os itens do dicionário. Os itens, eles retornam o aluno e a nota, né, que é a chave e o valor. E aqui eu estou formatando uma string dizendo o aluno. Aqui entre chaves ele está pegando a variável, que é aluno. E aqui eu tenho entre chaves também a nota. Vamos ver se funciona direitinho. Então, o aluno João tirou nota 5 na prova e a aluna, a Ana, tirou 9 na prova. Então, aqui a gente está iterando sobre dicionário. Então, a gente já viu como é que faz para poder fazer iterações. Como é que a gente faz um estudo de repetição. Numa lista, num conjunto, numa tupla e num dicionário. Que no dicionário a gente consegue fazer 3 tipos de iteração. A gente consegue iterar sobre as chaves, que é só eu passar o nome do dicionário ou botar o ponto keys. Vamos ver se funciona o ponto keys aqui também. Ó. Vou até ter uns monte de Ctrl Z até a gente chegar lá. Opa, nem tanto, né? Vamos vir aqui, ó. Lembra que a gente fez isso, ó? E rodou? Aqui ele mostrou as chaves, não mostrou? Mostrou a chave direitinho. Eu posso também colocar aqui ponto keys, que é a mesma coisa de eu chamar o dicionário como um todo, né? Então aqui ele rodou de novo. Então beleza. Então a gente viu que iterar sobre lista, iterar sobre tupla, iterar sobre conjunto e iterar sobre dicionários, que pode ser chaves em valores ou pode ser no item que vem os dois juntinhos. A gente consegue fazer o que a gente quiser dentro dessa estrutura de decisão. Então a gente já viu aí direitinho como é que funciona uma estrutura de decisão, de repetição, né? Então a gente viu que com o range a gente executa um número x de vezes. A gente viu que com a iteração em cada elemento é só a gente dizer for elemento in estrutura composta, e aí coloco todos os códigos lá dentro, né? A gente viu que a gente pode colocar mais de um código lá dentro da iteração também, que funciona direitinho. Então vamos voltar lá para os nossos slides e ver o que está faltando. Agora não está faltando nada, né, Padawan? Então parem os cronômetros, né? Deixa eu ver aqui se a gente está certinho aqui no tempo. Acho que a gente ficou mais ou menos aí no tempo direitinho. Então o que a gente viu, né? Vamos nos virar nos 30, nos viramos nos 30 em 30 minutinhos. O que a gente viu? A gente entendeu o que é uma estrutura de repetição. A gente aprendeu o que é uma iteração e como iterar elementos do tipo composto no Python. E a gente implementou uma estrutura de repetição fora em Python, né? Eu fiquei esperando vocês entrarem no site para poder saber se vocês iam entrar direitinho e fazer. Então é bem importante que a gente faça essas implementações. Então, parabéns, Padawan. Mais um passinho que você deu para se tornar, né, um mestre Jedi em Python. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um likezinho aí. A gente é onipresente, a gente está em tudo que é lugar. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no LinkedIn, no YouTube, no Spotify. Agora eu nunca mais erro, eu nunca esqueço mais o Spotify. E no Facebook também. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para poder inscrever no canal, que a gente está mandando muito vídeo, muito conteúdo interessante para quem quer começar na sua carreira de ciência de dados. E vocês já perceberam que a gente gosta de colocar tudo de forma bem mastigada, e a gente está tentando trazer assuntos tanto simples e tanto complexos. A gente tenta trazer da forma mais esmiuçada e mais detalhada para vocês aprenderem direitinho, né? Então essa é a casa mesmo do cientista, daquela pessoa que quer ser um cientista de dados. A gente faz tudo com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.